porque realmente Orlando combinava muito bem, né, o direito e estudo de ciência política, mas eu não fiz esse exercício. Né? Bom, a gente pode abrir mais um bloco, se tiver mais perguntas, senão a gente... Tem um pequeno coquetel ali embaixo também, então... Bom, mais uma vez, obrigado por... Desculpa, perdão. Já que não estou roubando tempo de ninguém, vou me dar a permissão de fazer uma pergunta, de trazê-lo para o século XXI. Essa coisa de chamar as elites brasileiras de classe dominante ou classe dirigente, pelo fato de que uma elite necessariamente teria que ter um fator de iluminação, de esclarecimento, né? Se o senhor pudesse comentar sobre essa nossa contemporaneidade, o que eu digo dos 2 últimos anos, sobre as nossas elites optarem por uma inserção de política externa em questões de soberania que seriam questionáveis do ponto de vista do esclarecimento. Se o senhor pudesse falar um pouquinho do aqui e agora sobre as nossas elites e as nossas opções de política externa. Agradeço. Obrigada. Não é minha praia, também a parte política externa, né, eu creio que hoje o tema de elite de nós está muito diferente do que era no século XIX, né? Porque hoje isso tem muito mais a ver com o sistema representativo nosso, né? Da formação da escolha dessas pessoas, que isso é realmente muito diferente do que eu tinha enfrentado, e muito diferente também da República Velha. A República Velha eu considero, por exemplo, que a estabilidade do Império e da República Velha tinha a ver no Império com um fator externo ao sistema representativo. Quer dizer, na República Velha, obviamente, era o fator, né, a palavra oligárquico pode ser perfeitamente utilizada, mantendo sistematicamente baixa a participação eleitoral, né, realmente muito baixa, em torno de 5% do Brasil. Então, a gente só pode falar em sistema representativo no Brasil, portanto, o sistema de formação de elites a partir de 30, né, e, sobretudo, a partir de 45. Quer dizer, antes disso, realmente, isso não existe. Então, o processo de formação dessas elites via eleitoral, como é o sistema, supostamente deve ser o sistema democrático, eu creio que funcionou razoavelmente de 45 a 64. Isso aí basta estudar os partidos políticos na época, o crescimento do PTB na época, quer dizer, foi um crescimento assim, né? Estava se formando realmente um sistema razoável de participação política, de um sistema democrático, etc. Depois, com 64, vieram esses 21 anos em que eliminou qualquer tipo de formação de elite. Então, o que sobrou é o que está aí. É o que está aí. E o drama nosso, obviamente, é que o sistema eleitoral, formalmente, nunca funcionou tão corretamente, né, como funciona hoje. No entanto, né, o resultado é esse que está aí. Especificamente na política externa, eu acho que isso às vezes também depende muito o que é curioso aqui é que havia essa tradição do Itamaraty, realmente, era uma corporação, uma organização voltada para a política externa, que era propriamente o formulador de política externa no Brasil, pelo menos os operadores de política externa. Isso também hoje, eu creio que está muito afetado, não sei se isso era bom ou se era ruim, mas de qualquer maneira havia uma certa consistência, uma certa ideia de nação, que eu acho que nós estamos perdendo hoje. Objetivos nacionais hoje, né, não é algo que, pelo menos no momento que nós estamos vivendo, é claro, isso aqui vai passar, não sei em quanto tempo, mas eu acho que recuperar esse senso de uma ideia de país, que o ISEB, que era o grande sonho do ISEB, e que em termos que hoje também não seriam mais muito viáveis, mas isso eu acho que realmente estamos perdendo. Pode se perguntar se é preciso ou não é preciso. Eu acho que o Estado Nacional ainda é uma força, embora cada vez menos relevante, mas eu acho que nós perdemos isso, né? Isso certamente o pessoal do Império tinha, né, com muita clareza. Bom, mal, porque era realmente um grupo pequeno e
Eu estudei elite política imperial com 500 pessoas, né, de mais ou menos 500 pessoas. Outras corporações, pois a corporação militar é outro estudo que é interessante. Quer dizer, realmente houve aí um processo sistemático de construir um ator político, que era o ator político Forças Armadas. Isso também estudei isso um pouco, a partir da década de 30, a partir de 34, na realidade, com o Góes Monteiro, isso foi criado muito deliberadamente. E deliberadamente, ao ponto que quem lê o Góes Monteiro é saber, olha, isso aqui é o papel das Forças Armadas, quase, usou-se na época a própria expressão poder moderador, né? Vai dar uma direção ao país, etc. Isto, neste caso, para o bem, isso também desapareceu, porque realmente eles não pensam mais, eu tenho algum contato com essa gente, eles não pensam mais nesses termos, são profissionalizados, etc. Mas o que deveria ter vindo, né, pelo processo eleitoral, na formação, né, dessa elite nacional, com valores públicos e republicanos, não temos hoje. Bom, pesquisa de opinião pública, quem você confia no Brasil? Duas instituições, né? Igreja Católica e Forças Armadas. Né? É o que as pessoas respondem. Então, é uma desgraça. Uma desgraça que você tem, né, que politicamente você tem que citar duas, quer dizer, uma que é religião e outra que foi, né, durante muito tempo, né, realmente os operadores de um sistema ditatorial no Brasil. Então, eu confesso que pode ser idade também, mas estou bastante pessimista, porque eu achava realmente que que eu considero o nosso tema central, como promover igualdade dentro da liberdade, né, que me parece ser o nosso tema central, dado de barato que revoluções do estilo das revoluções do século XX hoje não são muito mais viáveis. Então, como fazer este processo? Eu achava realmente que, com a sequência Fernando Henrique e Lula, bota ordem na economia, nas finanças, e expande a corporação social. Eu falei, olha, dessa vez nós vamos. Dessa vez vamos. Sim, era a minha expectativa. E realmente estamos onde estamos. E aí fico realmente bastante pessimista. Eu acho que essas nossas, né, esse vai e vem, você acha que vai, né, então a situação, de repente vem uma queda brusca, você vai lá embaixo de novo, tenta de novo, sem uma linha básica, né? Bom, isso aqui não é governo, isso aqui é Estado. Certos princípios, que isso aqui são princípios do Estado, da nação, da integridade do Estado e da nação brasileira. Nós, realmente, eu diria que eu ficaria feliz se alguém entendesse que isso não existe ainda, mas eu realmente não vejo isto mais. E que é uma catástrofe, né? Eu acho que é uma catástrofe nacional. Eu acho que o Zé era um pouco ingênuo naquela coisa, mas pega qualquer país, destino manifesto dos Estados Unidos. Aquilo guia o país, independentemente de quem esteja no governo. Acho que bom, hoje eu não sei, com o Trump o consolo que a gente tem é que os outros também não estão indo bem, mas isso, nós tivemos, o curioso que nós tivemos, desde a independência, o sonho do grande império. Desde a independência, como tinha o destino manifesto lá nos Estados Unidos. No entanto, não deu em nada esse império, não se fez nada para tornar isso uma realidade. Foi retomado até no governo militar e, surpreendentemente, com Lula, né? Ele retomou isso do governo militar, essa ideia de um Brasil, os militares chamavam de um Brasil grande, etc. Independentemente de tudo que tem aí de desagradável. Mas, enfim, é a existência de coisas aqui que não se negociam, quer dizer, coisas que entra o partido, sai o partido, isso não muda. Isso nós não temos e eu acho que é uma nação fracassada.
Obrigada. Não quero perder muito o nosso tempo, que tem, né, um coffee break, um coquetel nos esperando, mas uma questão que fica me obcecando em relação à trajetória política, né, a trajetória nacional brasileira, a trajetória política, a formação da sociedade brasileira, especial no século XX, quando você mencionou, por exemplo, a questão da retórica, ou o argumento de autoridade. Será que pesa alguma coisa na trajetória da nossa formação, na nossa gramática política, o fato da gente ter colocado tanto acento na questão econômica, e uma questão econômica que ela foi centralizada de tal maneira que a questão nacional girou no entorno da questão econômica, sendo subsidiário projeto de igualdade social, projeto de justiça social, projeto de expansão, instituição e dos direitos. Quer dizer, quando a gente chega num momento como nós vivemos hoje, é fácil a gente entender que a obrigação do Estado é fazer, por exemplo, o equilíbrio econômico, não necessariamente a inclusão social. Quer dizer, isso não é uma gramática que a CEPAL ou o ISEB, de alguma maneira, ou os intelectuais a partir dos anos 30, ajudaram um pouco a sedimentar, no caso brasileiro, né, colocar essa dimensão econômica como carro-chefe da vida nacional, fragilizando o conceito de nacionalidade? Não me parece muito que tenha sido assim, que você quer, hoje, mas hoje estamos numa situação um pouco excepcional, né? Quer dizer, uma crise grande econômica, e se vendo isso, no caso certamente o Getúlio tinha um pouco isso, né? A ideia da substituição de importações. Nós passamos por essa fase de substituição de importações, que estava claro que aquilo era uma condição para o desenvolvimento, inclusive uma condição para a política social, porque você não pode distribuir, né? Claro, você pode distribuir sem crescimento, mas por uma revolução. Você vê hoje aí, não se consegue nem alterar as faixas do imposto de renda, porque alterar a faixa do imposto de renda é um fator de igualdade, de reduzir a desigualdade social. Nem se pensa, porque não passa no Congresso, de qualquer maneira. Então, que nem o governo Lula foi capaz de fazer, a taxação de grandes fortunas, uma série de coisas que tem a ver com redução efetiva da desigualdade, e não apenas políticas que reduzem, amenizam um pouco a pobreza ou a fome. Isso aí nem o governo Lula foi capaz de fazer. Então, aqui existe realmente uma coisa terrível entre nós, que é esta, a palavra é uma palavra da moda, não gosto não, nessa resiliência do conservadorismo, que mantém esse mesmo tipo de elite, inclusive a elite agrária hoje continua poderosíssima no Brasil, dentro de um sistema representativo. Você não vê isso como racismo? Bom, pode ser um ingrediente disso, mas não vejo assim. Eu acho que o racismo é um ingrediente no caso da desigualdade, mas eu acho que é manutenção realmente dessa situação de privilegiado que tem os grupos no Brasil, que dificilmente nem as eleições, nem a democracia consegue alterar. País sem revolução, nunca tivemos uma revolução alguma. Nunca vamos ter, né, uma revolução, e, de novo, certas coisas estão ficando claras. Não se faz via esse sistema representativo. Então, a tentativa eu me lembro na época da ditadura, tinha gente que falava o seguinte: olha, se pelo menos eles aproveitassem a ditadura, por exemplo, para fazer uma reforma agrária radical no Brasil, tinha gente que pensava assim, pelo menos haveria um produto, não vou dizer quem, mas haveria o que os americanos fizeram no Japão, depois da guerra. Chegaram lá e acabaram com os samurais, democratizaram a propriedade da terra, etc. O Japão, se tivesse talvez ocupado o Nordeste, né, acabasse com os coronéis do Nordeste, mas por fatores endógenos, nós temos imensa dificuldade de fazer isso.
E quando veio aquela votação que todo mundo ficou escandalizado, né, na época do impeachment, começou a falar, e alguém começou a discutir lá na academia, mas isso não é o Brasil. Como não é o Brasil? Essas pessoas foram eleitas. Este é o drama. O drama é este, isso é o Brasil. Foram eleitos. E como é que faz? Né? Como é que faz? Sim, né? Revolução eu acho que não é possível. Né? O Maduro, né? Trazer o Maduro para cá, eu acho que também não ia ser muito, não ia dar muito resultado. Enfim, é por isso que me fico mais quanto à economia, realmente, mas aí é mais complexo, porque realmente você não pode ter uma política social sem uma economia, a não ser por este processo. O processo mas aí... Bom, obrigado, professor. Muito obrigado.